Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Marco Aurélio. Nós estamos aí falando sobre nutrição. Falamos um pouco hoje na live e na outro vídeo que eu postei a respeito das proteínas, vitaminas. O que teve maior dúvida talvez tenha sido o carboidrato, os lipídios, os sais minerais. Foi uma aula bem interessante. O que a gente tem que tomar cuidado agora com a questão da alimentação, com o que você ingere, né? E uma coisa que a gente não discutiu ao vivo, mas como é que uma criança se alimenta? Aonde a única maneira que ela tem de se alimentar é o leite materno. E esse leite materno acaba dando para a criança essa imunidade e todos os elementos que ela necessita naquela época. Senão a gente estaria mamando até hoje. Então, naquela época se torna necessário. Assim também, como as pessoas mais velhas, acima dos 60, 70 anos, precisam também, não desse leite materno, mas de uma alimentação um pouco mais reforçada, porque a debilidade que eles têm em relação à saúde, aos ossos mais frágeis, por isso que hoje em dia, em relação ao coronavírus, são os mais preocupantes na nossa situação. Com relação a esse coronavírus, tem que tomar muito cuidado com os nossos idosos em função disso. E aí você tem a falta de alimentação para eles pode gerar muitos problemas. Na alimentação do bebê também pode gerar. Então é muito de extrema importância você ter essa alimentação, o leite materno, até os 3 meses mais ou menos, algumas mais, outras menos, mas em média 3 meses, e você vai acrescentando no bebê uma papinha, vai colocando água até chegar a mamadeira, aí depois você tem um alimento mais sólido, vai colocando assim. Nos idosos a gente tem praticamente a mesma função de estar dando colocar esse alimento para ele, né, com um pouco mais de vitamina, com um pouco mais de cálcio durante as atividades que eles têm, porque vai perdendo ao longo dos anos, principalmente a musculatura vai ficando mais frouxa, né? Não tem mais aquele vigor de quanto era mais novo. Então a alimentação passa a ser importante, principalmente durante o dia, o que eu posso consumir mais ou menos. Então eu tenho lá o que eu consumo menos, de menor porção, por exemplo, são os doces e os óleos, são as gorduras. Se eu consumir muito doce, é muito carboidrato, é muita energia, eu não consigo liberar essa energia. Por isso que os atletas de alto impacto, após o treino, sempre tem lá um docinho, um chocolate, uma coisa, para repor essa energia que foi gasta em exagero. Né? Então, os atletas de alto impacto, de alta competição, o pessoal do vôlei, basquete, futebol, gasta muita energia. Então, eles comem o chocolate para repor essa energia. A história do Gatorade é a mesma coisa, que muita gente toma o Gatorade como se fosse água e é muito perigoso. Não é, porque ele tem uma certa quantidade de glicose e você não tendo não é um atleta de alto rendimento que a gente fala, que vive para isso, né? Que treina a musculação de manhã, à tarde o cara treina na quadra e assim, ou no campo, então ele vive para isso. Então, para ele o Gatorade é importante. Para nós, réis mortais, a gente só acumula essa glicose e transforma em gordura. E também pode ser levado até a diabetes. Diabetes, a gente tem dois tipos, uma onde não tem fabricação de insulina, e aí cresce o açúcar, e a outra que o açúcar em maior quantidade do que a insulina que eu fabrico. Então tem que tomar cuidado com tudo isso com relação à alimentação. Carboidrato, e aí as 6 refeições que eu falei também já em outros vídeos, que passa a ser de extrema importância. Eu deixei no post na web escola uma lista com 10 exercícios. Você já tem os exercícios do livro, que é uma parte teórica. A questão que a gente coloca nas listas de exercícios são questões mais elaboradas, questões vestibulares para você pensar um pouco mais. Utilizem o livro ou a apostila para você tirar dúvida, né? Nas aulas que nós vamos vir mais aí, a gente vai tirando essas dúvidas e vai fazendo esse ping-pong, esse bate-volta do que a gente tem aí, até a gente literalmente conseguir fazer e entrar no sistema digestório, ok? Gente, fica com Deus, obrigado mais uma vez, abraço, se cuidem.